Para não perder tempo, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 1. Glória a Deus, Deus já tem falado neste lugar. Pastor Fred, Pastor Ricardo, Pastor Marcelo, glória a Deus, Deus já tem falado neste lugar. E eu estou constrangido com esse texto que eu vou trazer para a igreja nesta noite, porque me constrangeu a palavra do Senhor. Irmãos, não é fácil, irmãos. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio antes da tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai-vos o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e saía a ter com ele toda a terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Folheia a tua Bíblia aí, aleluias, para Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos capítulo 6, versículo 20, aleluias, porque este versículo é a chave. Marcos 6, verso 20 diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Porque Herodes temia João, sabendo que era justo e santo, e guardava em segurança, e ouvi-lo ficava muito perplexo. Tudo de boa mente o escutava. Pode sentar, glorificando e exaltando seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é um texto pouco pregado nas igrejas. É um homem que pouco é falado nas igrejas. João Batista. Poderia falar do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Poderia falar aqui de muitos homens que a Bíblia diz a respeito do seu sofrimento, de Paulo e Silas, que ali foram chicoteados e ele estava na prisão, cantavam e oravam e Deus abriu as portas. Mas o que me chamou a atenção, porque este homem aqui, João Batista, ele é filho de Zacarias, juntamente com Isabel, pastor Fred, da linhagem sacerdotal. Porém, João Batista, irmãos, ele não estava atrás de trono. João Batista, ele não estava atrás de templo. João Batista, ele estava querendo fazer a vontade do Pai. João Batista, irmãos, ele me chamou muita atenção nesse texto ora lido, porque João Batista, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, ele não traz a glória para ele, ele não traz, irmãos, para ele toda a atenção, mas sim para o reino do céu. E o que me chama mais atenção ainda é que eu fiquei me perguntando o que falta para a igreja do Senhor avançar mais, o que falta para a igreja do Senhor, aleluias, ela impactar mais as nações, as cidades, os bairros, as ruas. O que falta para mim, para você, para que nós venhamos impactar por onde é que nós passamos? Porque eu olhando para João Batista, ele não tinha o recurso que eu tenho, ele não tinha internet, ele não tinha carro, ele não tinha casa, ele não tinha altar. João Batista, ele tinha o deserto, mas ele, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, ele tinha algo interessante.
que chamava e atraía a atenção de todos. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. João Batista, ele não escolheu os melhores lugares. João Batista, irmãos, ele era da linhagem sacerdotal, mas ele viu que o sinédrio estava corrompido. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no sinédrio havia sacerdotes. E na ordem de Arão, o sinédrio só tinha um sacerdote. E a Bíblia vai dizer que tinha 2. Já estava na desobediência. Por isso João Batista, ele não fez questão de ficar no meio de pessoas corrompidas. João Batista, ele não fez questão de ficar no meio de quem era cheio de autoridade, de autonomia, aleluias, que queria se aparecer. João Batista, ele entendia que quanto mais ele descia, quanto mais ele clamava pelo deserto, mais Deus estava na vida dele. Porque, irmão, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele pega Jesus e oferece a glória deste mundo. E o inimigo, ele com a glória deste mundo, ele está enganando a muitos. Ele está enganando, tem pessoas que acham que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Tem pessoas que acham que está pregando a palavra da verdade, mas não está. Mas João Batista, ele pregava: raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado, aleluias, o reino de Deus. Aleluias. João Batista, ele me ensinou, irmãos, a eu me posicionar melhor, a eu não ficar atrás de ser estrelinha dentro da igreja, a eu não ficar atrás de ser reconhecido, aleluias, mas não ser santo, não ser justo. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que Herodes, ele temia João Batista, aleluia, porque ele era santo e porque era justo. E sem ser justo e sem ter santidade, é que nem um sino, só tem barulho, não tem a palavra que transforma, a palavra que limpa, a palavra que levanta, a palavra que exalta, a palavra que regenera, a palavra de santificação, de purificação. Aleluias. Engraçado que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 3, aleluias, e isso me chamou muita atenção, porque as pessoas, pastor Fred, elas precisam ser atraídas pelo que está dentro de você. As pessoas, não adianta querer fazer missão, não adianta querer fazer evangelismo, mas você não tem nada dentro de você para chamar a atenção de ninguém. E a Bíblia diz que João Batista, ele está no deserto. E o que me chama a atenção é que João Batista, ele não foi atrás do povo, foi o povo que foi atrás dele. A palavra que João Batista pregava era a palavra santa, a palavra da verdade, a palavra que deixa o povo, aleluias, alicerçados em Cristo Jesus. Aleluias. João Batista, irmãos, ele estava observando a palavra do Senhor. Eu até chorei quando eu cheguei ali, que ele foi decepado a cabeça. Aleluias. Pelo amor do Evangelho.
por pregar a verdade para Herodes, João Batista foi arrancado a cabeça. O que eu e você suportamos por pregar a verdade? Porque muitas das vezes a gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer, aleluia, até distorcer a Bíblia para poder amassagear o ego de alguém. Mas na hora da verdade, você pode ser até caluniado, mas por Jesus nós podemos levar até chicoteada, porque mais sofreu ele por mim e por você. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Glória a Deus! Será que eu e você tem algo aí para impactar as nações? Será que eu e você tem algo de Jesus? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Será que eu e você tem algo de Jesus para impactar as ruas, para impactar os bairros, para impactar a cidade, para impactar o Brasil, para impactar o mundo? Será que nós temos? Eu fiquei constrangido com essa palavra, porque a primeira palavra tem que cortar aqui. Agora observa isso aqui, Lucas capítulo 3, que é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que no 15º dia do reinado de Tibério César, sendo Profício Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, São Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Tranconides, e Lisínia, tetrarca de Abilene, e sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes. E sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. E veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Presta atenção nisso aqui. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, o sinédrio está ocupado. Tem sumo sacerdote. O sumo sacerdote era quem recebia de Deus, passava para o povo, recebia do povo e passava para Deus. Prova que João Batista, o seu pai, aleluias, ele estava no templo, isso está em Lucas 1, queimando incenso, representando toda a nação, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E a Bíblia diz que lhe apareceu um anjo, aleluias, porque estava ocupando a sua posição de sacerdote. Mas aqui, Deus não poderia usar o sacerdote, Deus não poderia usar o rei, Deus não poderia usar, aleluias, aqueles que estavam, aleluias, nos lugares mais, nas posições mais avançadas. Não. Sabe por quê? Porque nem todo lugar tem espaço para a palavra de Deus. Nem todo lugar tem espaço para a palavra de Deus. Sabe por quê? Aleluias, eu vou dizer para vocês que a palavra de Deus, ela foi na Judeia. O trono estava ocupado, mas não teve espaço para ela. A palavra de Deus, ela chegou até a Galileia. O trono estava ocupado, mas não teve espaço para ela. A palavra de Deus, ela foi até o deserto, e tinha um menino, aleluias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, chamado João Batista. A palavra de Deus chegou no sinédrio, tinha 2 sumos sacerdotes, mas não tinha espaço para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela foi até o deserto, e lá estava João, filho de Zacarias,
Aleluia. E a palavra de Deus. A palavra de Deus no deserto, ela achou João Batista. A palavra de Deus no deserto, aleluia, ela entranhou dentro de João Batista. A palavra de Deus nessa noite, ela quer estar entranhada dentro de você. A palavra de Deus nessa noite, ela quer mudar, aleluia, a direção da minha vida e da tua vida. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que João Batista, aleluias, tem pessoas, eu não gosto de pregar falando mal de igrejas, mas tem pessoas que estão mudando a liturgia do culto, da palavra da transformação, para colocar uma palavra só de avivamento momentâneo. E João Batista não. João Batista, o negócio com ele era mais embaixo. E eu quero te dizer algo nesta noite. Eu não sei qual é a palavra que você está comendo. Eu não sei qual é a palavra que você está aprendendo por aí. Eu não sei a palavra que está descendo o teu coração. Mas a palavra da missão, a palavra do evangelismo, a palavra que transforma é arrependei-vos, porque o céu é melhor do que a terra. Porque o céu é melhor do que a terra. Porque o céu é melhor do que a terra. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Aleluias. Glória a Deus. E muitas das vezes estamos mudando a palavra para a igreja ficar inchada, não cheia. Igreja inchada é uma coisa, ela cheia é outra. Quando a igreja ela está cheia, o pastor que está sentado aqui, ele tem certeza que as almas que estão sentadas dentro da igreja, se haver o arrebatamento da igreja, todo sobe. Mas tem pastor que ele sabe que se haverá o arrebatamento da igreja, nem ele vai. E aí é onde está o perigo. Abro parênteses nessa noite para dar um alerta. Abro parênteses nessa noite para dar um alerta. Quando você for se alimentar, aleluias, presta atenção naquilo que você está se alimentando. Se é a palavra da transformação, se é a palavra da verdade, se é a palavra que transforma, se é a palavra que leva para o céu, ou se é a palavra, aleluias, que só massageia o ego e amanhã você está vazio novamente. João Batista, a Bíblia diz que ele está preso no cárcere. Herodes. A Herodita está com João Batista preso, porque ele pregou contra o pecado, porque ele pregou contra a mentira. Ei, se você é boca de Deus, não tenha medo de pregar contra o pecado. Não tenha medo de pregar contra o pecado. Pode ser bispo, apóstolo, padre, governador, prefeito, vereador, o que for. Se você tem a palavra da verdade, prega contra o pecado. Não aceita. Não aceita. Deus, há um povo que diz que nós estamos em uma geração enfraquecida. Uma geração fraca.
Mas eu acredito em um Deus que, quando a Bíblia diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, mesmo a geração fraca, como alguns pregadores dizem, ela se encontra forte. Porque a fortaleza dela não é na carne, não é no teu ego. A fortaleza dela é no céu. É Deus que sustenta, é Deus que fortalece, é Deus que direciona. E eu, irmãos, eu tenho algo comigo. Isso é pensamento próprio. Algo que eu carrego dentro de mim. Nunca tenha medo de falar a verdade para ninguém. Porque a Bíblia diz que contra a verdade não há lei. Contra a verdade não há lei. Não podemos cobrir o erro de ninguém. Nós não podemos abrir uma caixinha e colocar o pecado da pessoa dentro, não. Arrependei-vos, 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 porque Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou pela minha e pela tua salvação. E a palavra da missão, a palavra, Pastor Fred, e dá para a gente até colocar um tema nesta noite. O que nos falta de recurso para poder impactar a vizinhança? O que nos falta de recurso para nós impactar esta nação? O que nos falta de recurso? João Batista, irmãos, aleluias, ele não tinha os recursos que a gente tem. Mas muitas das vezes nós estamos usando a internet, aleluia, da maneira errada. Porque nós estamos se igualando a todo mundo. Todo mundo pode, eu posso. Todo mundo faz, eu faço. Esse negócio de não tem nada a ver, o inferno está cheio. Esse negócio de fulano pode, lá na igreja dele pode, então eu posso também. Lá na igreja dele talvez Deus não está, mas na igreja que você participa, Deus está neste lugar. Aí João preso, aí ele ouve os feitos de Jesus. Aí a Bíblia diz que em Mateus 11, João ele pega os discípulos e fala: vai até Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque João está preso esperando uma sentença de morte, por causa de pregar a verdade. Muitas das vezes nós falando: eu não nego Jesus. Será? Será que eu e você estamos mesmo preparados para missão? Preparado até para estar pregando dentro da igreja? Será que nós estamos preparados para louvar dentro da igreja? Será que nós não negamos Jesus mesmo verdadeiramente? Será que na hora que o negócio estreitar, será que você vai fazer igual João Batista? Se quiser, pode arrancar minha cabeça. O que importa é que eu desapareça, e o que importa é que ele cresça. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos dar uma de super-herói, super crente. Nós julgamos até a espiritualidade do outro. Julgamos até a espiritualidade do outro. Mas eu quero ver se o negócio estreitar. Aleluia! Se nós verdadeiramente professamos a nossa fé, ou se nós vamos negar esse Jesus que a gente tanto prega, o Jesus que a gente tanto louva. É necessário, Pastor Fred, a gente, aleluia, ter essa reflexão. É necessário, Pastor Marcelo, a gente ter essa reflexão. Será que verdadeiramente nós estamos preparados, aleluia, para o tudo ou nada por causa de Jesus? Será? Porque essa palavra ela me constrangeu.
O Espírito Santo me perguntou: e aí? Tu está preparado? Está preparado para, se tu chegar no estreito, o que é que tu vai dizer? Tu vai me negar ou você vai permanecer? Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: o viver para ele é Cristo e o morrer é. E o que me chama a atenção é que quando ele enviou seus discípulos, João Batista enviou seus discípulos, aí o discípulo chegou até Jesus. Aí João, oprimido, preso há dias, triste, mas com coração puro e limpo. E a Bíblia diz que a Herodita queria matar ele, mas não podia. Por quê? Porque Herodes, ele não matava João, porque ele temia João, que João era justo e santo, e aí isso agora me espremeu. Será que nós estamos justos e santos? Será que nós estamos justos e santos? Porque eu falei no início, nós precisamos de alguma coisa dentro de nós para impactar esta nação. Muitas das vezes, Fred, a gente vem, a gente prega, a gente cumpre agendas, mas nós, irmãos, não estamos justos e nem santos. Mas a Bíblia diz aqui, ó, irmãos, vou abrir um parênteses aqui, para falar de algo de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Alguém tinha medo de tocar no homem de Deus. O povo tinha medo de falar mal de um pastor. O povo tinha medo de falar da irmãzinha do círculo de oração. Sabe por quê? Porque o juízo, ele sabia que o homem e a mulher de Deus, na reverência da postura que andava, aleluias, eles temiam. Era que nem Herodes via o homem justo e santo. Justo e santo. O homem tinha testemunho, a mulher tinha testemunho. Então eles ficavam com medo de tocar no homem e na mulher de Deus, por causa do testemunho, com medo de Deus mandar um juízo. Mas o mesmo Deus da antiguidade é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. E eu ainda afirmo, biblicamente, que até hoje, aquele que toca no ungido do Senhor, aquele que se ajunta para falar mal do ungido do Senhor, aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas hoje perderam o respeito com os homens e as mulheres de Deus. Não respeitam mais. Por quê? Porque aqueles que dizem que é fiel a Deus não é. Aí os que é fiel sofrem junto. Aqueles que dizem que é fiel a Deus e anda escandalizando o evangelho, aí aquele que anda justo fica escandalizado também. Mas irmãos, nessa noite aqui neste lugar, nesta noite aqui dentro dessa igreja, aleluias, eu creio, irmãos, que se o arrebatamento da igreja acontecesse agora, neste exato momento, não ficaria ninguém nessas cadeiras. Ia ficar só as nossas roupas aqui. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele sonda os nossos corações. Então a palavra nesta noite para a gente ir para os nossos lares. Será que nós verdadeiramente estamos preparados? Será que nós verdadeiramente estamos justos e santos diante do Senhor?
Sabe por quê? Porque João diz, quando os discípulos eles voltam, e aqui eu termino. Quando os discípulos eles voltam, Jesus ele fala, vê aí. Aí Jesus começa a curar cego, manco, coxo, e os discípulos de João Batista estão vendo. Jesus ele está curando na frente dos discípulos de João Batista. E agora Jesus fala assim, ó, agora vai lá e diz para João aquilo que tu ouviu e aquilo que vocês veem. Aí chegam os discípulos de João e fala para João, ele está curando cego, coxo, manco e enfermo. Aí o que me chama a atenção de João Batista, é que ele não teve nenhum momento da tua vida de soberbia. João Batista ele estava num deserto e a Bíblia diz que a multidão ia ao encontro dele. E aí perguntaram para João Batista, quem é tu? É o Cristo. Ele disse, não, mas ele está vindo. Quem é tu, Elias? Não, mas eu tenho o espírito dele. Aí, ele diz assim, ó, ele está curando, ele está salvando. Aleluia, o que importa é o que ele cresça e eu desapareça. Enquanto nós não entender esse mistério de João Batista, nós ainda não somos nem cristãos. O que importa é que ele cresça. Você canta, mas é para a glória de Deus. Você prega, mas é para a glória de Deus. Você faz a obra, mas é para a glória de Deus. Porque o que importa é que ele cresça e nós desapareçamos. E eu finalizo aqui. Para mim, João Batista, ele foi um dos maiores evangelistas. Porque o deserto que João Batista andava era de 60 a 70 graus. E quem sustentava esse homem? O ar-condicionado dele, no meu entendimento, era o Espírito Santo de Deus. Porque num deserto de mais de 70 graus, e o que me chama a atenção aqui de João Batista é que ele, nenhum momento da sua vida, ele negou o Cristo. Ele estava batizando, aleluia, e no meio das cobras, no meio das víboras, no meio dos escorpiões, ele viu o Cordeiro de Deus. O que eu quero te dizer com isso nesta noite: você não está livre das cobras, você não está livre dos escorpiões, você não está livre dos bichos do deserto, mas você tem que ver o Cordeiro de Deus, aquele que veio para salvar a minha e a tua vida. E melhor ainda, João olhou para eles e falou assim: olha, e tem mais, eu batizo com água, aleluia, mas aquele que vem após mim, ele batizará com fogo, ele batizará com fogo, ele batizará com fogo, ele batizará com fogo do Espírito Santo. E permanece assim. Eu e você batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda, aleluia, quem continua batizando com fogo, ainda quem continua batizando com poder, aleluia, é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então a minha palavra, aleluia, nessa noite, ela me constrangeu, porque eu tenho tantos recursos,
para poder evangelizar. A Nova mostrou um vídeo aqui. Tem canoas, tem carros passando, tem tudo. Mas mesmo assim nós não queremos fazer o ID do Senhor. Mesmo assim, pastor Fred, nós queremos ficar só dentro de 4 paredes. E muitas das vezes, irmãos, nós não pregamos nem para nossa tia, nem para o nosso tio, nem para o nosso vizinho, aleluia, nem para o nosso pai, nem para nossa mãe. E nós estamos dizendo que estamos fazendo uma grande obra. Que obra é essa? Que obra é essa que nós não pregamos nem para o parente dentro de casa? Que obra é essa que nós quer sair para evangelizar, mas nós é de mal com o tio, é de mal com o irmão, é de mal com a mãe, é de mal com o pai? Como que eu vou ter poder de Deus para contagiar almas, irmãos? Nós temos que estar com a nossa alma igual essa parede aqui, ó, branquinha, alvinha. A nossa alma diante de Deus, ela tem que estar que nem essa parede branquinha, porque quem tem It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Em contradição, não impacta ninguém. E nosso Jesus, que deu a vida por mim e por você, deixou o ID aqui como foi lido pelo pastor Jonathan. O ID do Senhor. O pastor Ricardo foi feliz na palavra inicial, lá em Romanos 10. Como que as pessoas vão se converter? Como que as pessoas vai nascer uma semente dentro do teu coração, se eu e você nós não prega para elas? Se eu e você não anuncia o Cristo
que João Batista não deixou de anunciar. Então que nesta noite vamos sair desta igreja entendendo, aleluias, a nossa missão não é só dentro de 4 paredes. A nossa missão não é só sentado no altar. A nossa missão não é só dentro da igreja, nos melhores púlpitos, nos melhores palcos, nas melhores festividades, mas também na rua, que não tem cacetamento, que não tem asfalto, que muitas das vezes tem que andar dentro de uma trilha, mas que tem pessoas precisando da palavra de Deus. Falo para vocês nessa noite e encerro a minha fala, que João Batista no deserto, ele tinha roupa de pele de camelo. Eu tenho um terno. Eu tenho um terno. Sapato bonito que eu ganhei no culto de ação de graça. Tem uma nave espacial lá fora, estacionada. E não só eu, mas cada um de vocês também tem. E quem não tem, eu profetizo nesta noite em nome de Jesus. Que é culto de missão, mas também é culto de bênção. É culto do trabalhar do Senhor. Olha só como é que nós estamos vestidos, lindos, maravilhoso. E João Batista comendo gafanhoto. E nós amanhã vamos comer churrasco. Eita glória, aleluia, Jesus. E ainda negamos de fazer a vontade de Deus, pastor Marcelo. Será que nós é crente mesmo, irmão? Será que nós vamos para o céu mesmo? É, irmão. É bom a gente sair daqui constrangido, né, irmão? Eu não vim agradar ninguém nesta noite, não. Esta noite eu vim propositalmente constranger a igreja. Eu vim propositalmente pelo Espírito Santo constranger os pastores. Eu vim nesta noite propositalmente sair constrangido e despedaçado. Porque João Batista comia gafanhoto e mel silvestre, andava no deserto. E nós, irmãos, temos banquete, as melhores roupas, cheio da presença do Espírito Santo. E essa pergunta vai ficar dentro do nosso coração nesta noite. O que nós precisamos mais? O que nós precisamos mais? Mais nada. Só disposição. Amém? Com a permissão do pastor, queria que a igreja se colocasse de pé.